Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é o professor Davi, professor de geometria. Vamos lá, pessoal, começar a nossa aulazinha aqui, também de geometria, aulinha gravada, da mesma forma que os outros professores estão também disponibilizando videoaulas para vocês. Nós aqui também da geometria vamos também disponibilizar videoaulas para vocês nesse período que a gente ficar em casa, pessoal, certo? E eu vou começar aqui a minha parte, a nossa aula, fazendo uma breve revisão do que nós falamos na última aula. Vocês estão lembrados que a gente começou a falar sobre razão entre dois segmentos, não é? Mas antes de eu explicar para vocês o que seria a razão entre dois segmentos, eu comecei explicando para vocês o que seria, na verdade, uma razão entre dois números, não é? Porque quando você divide, quando você determina a razão entre dois segmentos, você na verdade está fazendo é determinar a razão entre a medida desses segmentos. Mas é o que vem a ser matematicamente uma razão, pessoal. Razão Razão nada mais é do que uma divisão na forma de fração, de forma bem simples e direta. Razão nada mais é do que você pegar um número e dividir por outro, só que colocando essa divisão na forma de fração. Você pode representar da seguinte forma: se eu quero determinar a razão entre A e B, essa razão pode ser determinada por A dividido por B ou A sobre B. Razão nada mais é do que isso, pessoal. Só que usualmente a gente representa a razão dessa forma aqui, ó, como uma divisão na forma de fração. Então, como por exemplo, se eu quero determinar a razão entre os números 5 e 6, como é que ficaria essa razão? Ficaria dessa forma, da forma que nós vamos passar a usar. Já vou determinar essa razão da forma que nós vamos trabalhar durante as aulas. Então, a razão entre o número 5 e o número 6 vai ficar 5 sobre 6, certo? Isso aqui é a razão entre dois números, pessoal. Se eu quero determinar a razão entre os números x ao quadrado e a ao quadrado, como é que eu faço? Basta você botar x ao quadrado dividido por a ao quadrado. E pronto, está determinada a razão entre esses dois números. Então bote na cabecinha de vocês. Razão nada mais é do que uma divisão representada na forma de fração, certo? Isso aqui vai ser muito importante para a gente quando a gente adentrar aquele conteúdo do Teorema de Tales, certo? Então, pessoal, como é que vai se dar a razão entre dois segmentos? Deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês. Então, vamos lá. Olha esse exemplo bem simples e bem direto, pessoal, bem tranquilo, para a gente poder entender essa ideia de razão entre dois segmentos. Então, como eu havia falado para vocês, a razão entre dois números nada mais é do que a representação da divisão desses números na forma de fração. Usualmente a gente usa na forma de fração, mas você pode, a razão pode ser um número dividido por outro, ou então um número sobre outro, na forma de fração. Só que nós vamos trabalhar com essa formazinha aqui, certo? Então, quando eu falar razão entre dois números, pense da seguinte forma: é a divisão na forma de fração desses dois números, do primeiro dividido pelo segundo. Então, como é que isso vai se dar com segmentos de reta, que é o tópico que a gente está estudando agora, razão entre dois segmentos. Então, observa, olha, se eu tenho esse segmento AB, hipoteticamente, eu botei aqui o segmento AB, essa medida mede 7 centímetros, e esse aqui mede, o CD mede 10 centímetros. Então, ó, o segmento AB, a medida dele é 7 centímetros, e o segmento CD, a medida dele é 10 centímetros. Olha como isso aqui é fácil, gente, olha. Então, a razão entre o segmento AB e CD, pessoal, a razão é a divisão na forma de fração. Então, vai ser a medida desse segmento dividido pela medida desse outro segmento, certo? Quanto é que mede o segmento AB? 7. Quanto é que mede o segmento CD? 10. E está aqui a razão entre os dois segmentos, pessoal. Nada mais do que isso. Só isso e nada mais. Então vamos lá, dando continuidade agora aqui a essa segunda parte. Toda vez que a gente estuda o conteúdo de razão, certo? Depois que você vê razão, imediatamente em seguida você vai estudar a proporção. O que é proporção, pessoal?
Proporção nada mais é do que a igualdade entre duas razões. Ó, vou fazer bem de forma direta. Pela definição, se eu digo que A, B, C e D formam uma proporção nessa ordem, eu estou considerando o A, o B, o C e o D como se fossem números. Então, ó, pela definição, se esses quatro números nessa ordem, se eles formam uma proporção, então significa dizer que A sobre B vai ser igual a C sobre D. Certo, pessoal? Nós vamos ver muitas questões de proporcionalidade entre segmentos que vai falar sobre isso aqui. Ó. Vai dizer que você tem quatro medidas de segmento de reta e que elas nessa ordem formam uma proporção. Então, se ele já te dá os números colocados em ordem, então vai ser o primeiro dividido pelo segundo, igual ao terceiro dividido pelo quarto, certo? De forma geral, proporção é isso aqui. E a proporção entre segmentos, vai mudar alguma coisa? Vai não, pessoal. Proporção é a mesma coisa. Tanto para segmento como para não segmento de reta, a ideia de proporção é a mesma. Sempre vai ser o primeiro dividido pelo segundo, igual ao terceiro dividido pelo quarto. A proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. Ó, você tem essa razão A dividido por B igual a C dividido por D. E pronto. E vocês estão lembrados daquela propriedadezinha das proporções, né? Que vale essa regra. Se essa fração é igual a essa, então elas formam uma proporção. E se elas formam uma proporção, vai valer essa regrinha bem aqui, pessoal. Ó, o produto dos meios, A vezes D, é igual ao produto dos extremos, B vezes C. Nós vamos usar essa regrinha aqui para fazer as contas, os cálculos que envolvem proporcionalidade de segmento. Então, eu vou botar um exemplo aqui de proporcionalidade, de proporção, certo? Com segmentos de reta, para ser bem direto, tá bom? Aproveitando aqui para avisar que como essas videoaulas aqui são gravadas, vocês têm acesso a ela a hora que vocês quiserem. Então, se não estiver entendendo, volta tudo de novo, assiste a aula de novo, certo? Da mesma forma com as outras matérias, se não estiver entendendo, volta a aula, porque vocês vão ter essa possibilidade, essa tranquilidade de poder assistir a essas aulas quantas vezes vocês quiserem. As minhas aulas eu vou estar disponibilizando ela num link, certo? No YouTube. Então vocês lá têm acesso lá às videoaulas, quantas aulas vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem assistir. Tudo bem? Então eu vou botar um exemplo aqui de proporcionalidade com segmentos para a gente ver como isso aqui é muito fácil. Já já. Então vamos lá, pessoal. Eu botei esse exemplo aqui, eu aproveitei no livro mesmo da gente, eu peguei aqui, se vocês tiverem a oportunidade, né? Pegue um livro de vocês na página 79, no exemplo 1, certo? Página 79, no exemplo 1. É um exemplo, uma questão já resolvida, que é uma questão bem simples e bem tranquila para a gente resolver, para a gente poder entender essa ideia de proporcionalidade entre segmentos. Então preste atenção, eu vou ler o enunciado da questão aqui para a gente entender. Ó. Ele diz, ó, os segmentos AB, ó, o segmento AB, o CD, o EF e o GH da figura a seguir formam nessa ordem uma proporção. Gente, olha, a questão está dizendo que esses quatro segmentos nessa ordem formam proporção. Como é que esses segmentos estão sendo apresentados para vocês? Ó? A questão está apresentando o segmento da seguinte ordem. Ó. A ordem é essa seguinte. Ó. O primeiro é o AB. Quanto é que mede o AB? 12 centímetros. Quem é o próximo segmento? O CD. O CD mede quanto? 8 centímetros. E quem vai ser o próximo segmento depois do CD? É o EF. O EF mede quanto? 2x. E depois do EF vem quem na ordem? GH. E o GH mede quanto? Vai medir x mais 1, certo? Deixa eu ver só aqui, a câmera tá pegando direitinho, tá ok. Então vamos lá, ó. Recapitulando o que a questão diz. Ele diz que os segmentos AB, CD, EF e GH da figura a seguir, ó, essa figura aqui, que é a figura colocada na questão, vão formar, ou seja, formam nessa ordem, ó, nessa ordem, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Nessa ordem, formam uma proporção, pessoal. Então, se ele diz, olha, se esses quatro segmentos aqui
na ordem que eles estão colocados, eles vão formar uma proporção. Então a questão está querendo dizer o seguinte, olha, se ele vai formar uma proporção, então significa dizer que o segmento AB, na ordem, sobre o CD, vai ser igual ao EF sobre o GH. Pessoal, não tem dificuldade. Isso é muito fácil. E aí como é que a gente faz para determinar o valor de x? Porque na questão ele quer saber a medida do EF e do GH, certo? Para você determinar a medida do EF e do GH, a gente precisa primeiro saber quanto é que mede o x. Então vamos lá. Isso aqui é muito fácil. Então vamos substituir os valores de cada um desses segmentos na figura. Isso quer dizer, na proporção. Então, quanto é que mede o AB? O AB mede 12. Quanto é que mede o CD? 8. E o EF? 2x. Agora eu vou perguntar só para o Emanuel Pacífico. Vai lá, Emanuel. Quanto é que mede o GH? Vai lá, fala aí para todo mundo ouvir. É isso aí, caba bom. Isso aí. Vamos lá. Pessoal, como é que se monta agora como é que se resolve essa proporçãozinha aqui, ó, essa igualdade entre duas razões? Olha, se você tem uma razão igual a outra, vai valer essa regra, o produto dos meios igual ao produto dos extremos, não é não, Kaique? Então vamos lá, ó. Eu vou fazer assim, de multiplicar em x, né, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Mas só que presta atenção, ó, o 12 e o 8 são números pares. Não são? Dá para simplificar. Vamos dividir o 12 e o 8 por um mesmo número. Quem é o número que pode dividir quem é o número que divide o 12 e o 8 ao mesmo tempo? Vai lá, Pedro. É isso aí, garoto. 12 dividido por 4 e 8 dividido por 4. 12 dividido por 4 é? Vai lá. 3, não é? E 8 dividido por 4, 2 é igual a 2x igual a x mais 1. Só fiz diminuir o tamanho dos números para facilitar o cálculo. Aí vamos trazer para cá, ó, do jeito que eu faço lá no quadro, trazendo para cá. Vamos agora multiplicar. Eu vou escrever de novo isso aqui, né, aqui nesse canto, para a gente poder fazer o cálculo. Ó. 3 sobre 2 é igual a 2x sobre x mais 1. Vai lá, Graciliano. Produto dos meios pelos extremos. 3 que multiplica x mais 1. 3 que multiplica x mais 1. Que é igual a 2 vezes 2, 4x. 2 vezes 2x, 4x. Tu vai pegar esse 3 aqui e vai fazer a distributiva. 3 vezes x e 3 vezes 1. 3 vezes x dá 3x. 3 vezes 1 dá 3, igual a 4x. Resultou numa equaçãozinha do primeiro grau, pessoal. Como é que se resolve mesmo a equação do primeiro grau? É isolando a variável, né? Quem tem x vai para o primeiro membro, quem não tem vai para o segundo. Se trocar de membro, muda de sinal. Então vamos lá. 3x vai ficar no primeiro membro. Esse 4x aqui que está menos, que quer dizer que está mais, vai passar para lá menos, não é não? E esse 3 aqui que está mais, passa para lá. Isso, acertou, não é não? Então, ó, 3x menos 4x dá, acertou, menos x igual a menos 3. Como está menos aqui no primeiro membro, né, pessoal? Então, temos que multiplicar por menos 1, não é? Porque não pode ficar menos aqui não, tem que ficar mais. Então, se ele está menos, multiplica toda a igualdade por menos 1. Então, menos com menos, mais, igual a menos com menos, mais 3. Acertou, não é não? Então o valor de x nessa proporção é 3. Só que a questão quer saber a medida do EF e a medida do GH. O EF, pessoal, ele mede 2x. E o GH, desculpa, x mais 1. Então vamos lá, pessoal. 2 vezes x, quem é o x? 3. Então 2 vezes 3 é igual a 6, não é não? O GH é x mais 1. Quem é o x é o 3. Então 3 mais 1, que é 4. Então o EF mede 6 e o GH mede 4 centímetros. É centímetros, né? Que ele está colocando aqui. Então vamos colocar em centímetros. Então é isso aqui, pessoal. Proporcionalidade entre segmentos nada mais é do que você pegar
montando a proporção na ordem que as medidas estão sendo colocadas, do jeito que eu fiz aqui. Se não entendeu, volta, certo? Assiste a aula mais uma vez, faz as atividades que eu vou passar para vocês aí. Tem algumas atividades que a gente já fez, que eu já passei no WhatsApp, lá do grupo da escola. Nós vamos corrigir essa atividade aí, mas eu estou começando aqui de novo, do começo, nessa parte de razão, proporção, para a gente poder entender a parte do Teorema de Tales, para não ficar ninguém com dúvida, que a ideia aqui é todo mundo sair um expert em geometria. Tranquilo? Já já eu volto. Então vamos lá, pessoal. Para a gente adentrar na parte do Teorema de Tales, é preciso a gente entender antes alguns conceitos sobre feixe de retas paralelas intersectado por duas ou três ou mais retas transversais. Então presta atenção. Feixe de retas paralelas intersectado por retas transversais. O que são retas? O que vai ser um feixe de paralela? O que é reta e o que são retas transversais? Pessoal, feixe de retas paralelas é um conjunto formado por três ou mais retas paralelas. Então observa na situação, eu tenho a reta A, a reta B, a C e a D. Essas quatro retas são paralelas, não é? Então isso aqui, eu posso dizer que essas quatro retas aqui paralelas, ela formam um conjunto. Um conjunto de quê? Um conjunto de retas paralelas. Então se eu tenho um conjunto formado por mais de três retas paralelas, para cima, 3, 4, 5, 6. Se você tiver 6 retas paralelas ao mesmo tempo, então essas 6 retas juntas formam um feixe de retas paralelas, certo? E aí quem vai ser a transversal? A transversal vai ser justamente essa reta aqui, essa reta que vai cortar o feixe de retas paralelas. Então você vai ter essa outra reta aqui, essa outra transversal, está cortando o feixe, e essa aqui, que corta também o feixe de retas paralelas. O que a gente vai ter que entender daqui? Observa que à medida que essas quatro retas são cortadas por essa transversal e por essa, vai formar pontos de encontro, não vai? Vocês estão conseguindo ver? Aqui, a reta A com a transversal 1 se encontram nesse ponto. A B com a transversal 1 nesse ponto. A C com a transversal 1 nesse ponto. E a D com a transversal 1 nesse ponto. Da mesma forma vai acontecer com cada uma dessas retas aqui, com essa transversal 2. Pessoal, observa, pessoal, que essa parte da transversal que está limitada por 2 pontos é um segmento de reta. Então o que é que a gente tem que entender? Quando você tem um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais, essa situação aqui vai formar segmentos de reta. Então você vai ter, deixa eu botar aqui a logomarca da nossa escola bem aqui, só para eu ter um espaço para escrever. Então nós vamos ter aqui, gente, o segmento AB, certo? Eu tenho aqui o segmento BC e eu tenho o segmento CD, certo? Aqui eu vou ter o segmento, deixa eu botar a câmera bem aqui. Pronto. O segmento é F, o segmento GH, FG, vou botar bem aqui, FG, certo? E o GH. Então a ideia é essa, vocês têm que saber o seguinte, se eu tenho quatro retas, por exemplo, na situação, quatro retas paralelas cortadas por essa transversal e por essa. Então essa situação aqui vai formar segmentos de reta. Essa ideia aqui, pessoal, de segmento de reta é muito importante, porque nós vamos usar isso aqui lá no Teorema de Tales. Nós vamos ver essa situação aqui, certo? Onde a gente vai observar quem são os segmentos de retas formados. Tudo bem? E aí você vai ter a propriedade do feixe de retas paralelas. É bem fácil, muito fácil. Você tem aqui, você tem essa reta, essa e essa. As três juntas são paralelas, não é? Aí você está vendo essa transversal e essa transversal. A propriedade ela é bem simples. Falei para vocês que vai formar segmentos. Então o segmento AB, o segmento BC, o segmento DE e o segmento EF. Então o que a gente tem que tirar daqui dessa propriedade? Quer dizer, o que a propriedade está falando? Ela diz o seguinte, olha, se você tem um feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal, como por exemplo a transversal T, então a propriedade diz que
o segmento formado por essa transversal e as retas paralelas, os segmentos vão ser iguais. Então, ó, esse segmento é igual a esse. O segmento AB tem a mesma medida do segmento BC, certo? E o segmento DE vai ser igual ao segmento EF. Tudo bem aí, pessoal? Se elas forem paralelas. Tudo bem? É isso que fala a propriedade. Isso vai acontecer para qualquer transversal. Então, se eu traçar essa transversal aqui, os segmentos formados vão ser congruentes. Se eu traçar essa transversal aqui, os segmentos também vão ser congruentes. Isso vai acontecer para qualquer transversal. Isso aqui é o que fala essa propriedade. Tudo bem? É só a título de curiosidade mesmo. Vamos para frente. Agora vamos começar aqui a adentrar a parte do Teorema de Tales. Então vamos lá agora para essa nossa última parte da nossa aula, certo? Vamos falar agora sobre o Teorema de Tales. O que o Teorema de Tales fala, pessoal? Se você tiver a oportunidade de ver no livro, ele diz o seguinte, ó. Se um feixe de retas paralelas é intersectado por duas transversais, os segmentos determinados sobre a primeira transversal são proporcionais aos seus correspondentes determinados na segunda transversal, pessoal. O que ele quer dizer? Olha, é o seguinte, ó, você tem essas três retas aqui que são paralelas e elas são cortadas por essa transversal e por essa transversal. Formaram quais segmentos de reta? Deixa eu botar assim. Isso. Formaram quais segmentos de reta? Formou o segmento de reta aqui, ó, o segmento de reta AB. Formou o segmento de reta BC. Formou o segmento de reta DE. E formou o segmento de reta EF. Certo? Então ele diz o seguinte, ó, vou ler de novo. Se um feixe de retas paralelas é intersectado por duas transversais, ó, feixe de retas três paralelas cortadas por essa transversal e por essa, certo? Os segmentos determinados sobre a primeira transversal, quem são os segmentos determinados pela primeira transversal? É o segmento AB e o BC, certo? São proporcionais aos seus correspondentes determinados na segunda transversal. Então, olha, o segmento determinado na primeira transversal, ó, esse primeiro segmento e esse aqui na primeira transversal. E os segmentos da segunda transversal, que vão ser DE e EF. Então, esses segmentos aqui são proporcionais, pessoal. Ou seja, na primeira transversal, tu vai montar a proporção da forma que está aqui, ó, nessa primeira reta, a primeira transversal. O segmento AB está sobre o BC, assim como o DE está sobre o EF, não é não, Vilma? E aí você vai montar essa proporçãozinha aqui, conforme a Rainara já tinha falado antes, não é não, Rainara? Vamos lá. Então, pessoal, o Teorema de Tales é isso aqui, ó. Não tem nenhuma dor de cabeça, não. Você tem um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais. Então, você vai montar a proporção com os segmentos formados pelas duas transversais no feixe de reta. Então, ó, você tem essa primeira transversal, quem são os segmentos formados? AB e BC. E nessa segunda transversal, quem são os segmentos formados? DE e EF. Então, da forma que tal, você vai montar AB sobre BC igual a DE sobre EF. É só isso, professor? Só isso. Tem questão? Tem, vou botar agora. Olha aí, olha só, que legal, que beleza. Olha a questão aí, pessoal, uma aplicação bem simples e bem direta do Teorema de Tales. Onde é que você vai encontrar? Você vai encontrar isso aqui lá no nosso livrinho, página 84, questão 1, letra A. Então vamos lá, pessoal. Como é que se resolve então uma questão dessa aqui, onde você tem três retas, a reta A, a reta B e a reta C são paralelas, e observa que elas são cortadas por duas retas, ó. Essa reta e essa reta aqui está cortando as três retinhas paralelas. Observe que isso aqui é uma aplicação direta do Teorema de Tales. Vou fazer bem aqui do lado, ó, do ladinho, certo? Como é que nós vamos fazer isso aqui, gente? Olha, pelo Teorema de Tales ele diz, olha, se você tem aqui a primeira transversal, formou esse segmento e esse. Então, pelo Teorema de Tales, os segmentos que pertencem à mesma transversal vai ficar assim, ó, 4 dividido por 12 igual aos segmentos, a divisão, a razão formada pelos segmentos na segunda transversal. 2 sobre x mais 3. Pessoal, o 4 e o 12 não dá para dividir por um mesmo número?
Dá. Então vamos lá. Ó. Você podia fazer direto, né? Produto dos meios pelos extremos. Vou fazer porque vocês gostam, vocês não gostam de simplificar, né? Mas vamos lá, vou fazer. Vai fazer o produto dos meios pelos extremos. Vai ficar 4 que multiplica x mais 3, que é igual a 12 vezes 2. Dava para simplificar. 12 dividido por 4 é quanto? 12 dividido por 4 ficaria como? Exatamente. Eu vou deixar para vocês fazerem dessa forma aqui, só vocês. Eu vou fazer a princípio assim. Tudo bem? Então, aplicando a distributiva 4 vezes x, 4x. 4 vezes 3, 12, que é igual a 24. 12 vezes 2, 24. Gente, presta atenção, ó. Esse 12 que está mais passa para lá menos. Então, 4x é igual a 24 menos 12. 4x é igual a 24 menos 12, dá quanto? 12. 4 não, desculpa. Vai ficar x é igual a 12 dividido por 4, que é 3 a medida de x. E é só isso aqui e nada mais, meu povo. Nada mais. Certo aí? Vou agora passar uma atividadezinha para casa para vocês treinarem, para vocês não ficarem tristes, porque tem que ter tarefinha, né, gente? Já já. Então vamos lá, pessoal. A tarefa de casa vai ser o seguinte, ó. Você vai rever essa aula que nós fizemos agora, volta lá, assiste de novo, e aí vai responder depois as questões, certas questões da página 80, questão 1, 2, 3 e 4. Isso aqui é referente à proporcionalidade de segmento. As questões do Teorema de Tales eu já havia passado para vocês no grupo lá do WhatsApp, certo? Então na próxima aula vai ser o quê? A próxima aula vai ser o quê? Vai ser a resolução dessas questões, a correção, certo? E a correção das questões que eu passei lá no grupo no WhatsApp, certo, pessoal? Por hoje só, até a próxima aula, um abraço, fiquem em casa, obedeçam o papai e a mamãe e estudem. Até logo.